Boa noite, senhoras e senhores. A polícia russa deteve na quinta-feira, no mínimo 850 pessoas que estavam se manifestando, que estavam protestando em 44 cidades russas contra a guerra, contra os ataques do ditador, psicopata, megalomaníaco e sanguinário Putin. Então imagina que aqui no Brasil você vai se manifestar, por exemplo, em São Paulo, você vai se manifestar na Paulista, e aí chega a polícia lá e começa a prender todo mundo. Então basicamente isso que aconteceu na Rússia. Você tá lá se manifestando, falando eu não quero guerra, eu não quero ir pra guerra, eu não quero ser enviado pra minha morte, eu não quero um ditador, e pronto, você é preso. Então mais um indício, mais uma evidência clara aí de que a Rússia é uma ditadura. No Brasil isso não aconteceria, você só por se manifestar, você ser preso. Já na Rússia, e se acontecer, é horrível, é uma medida ditatorial. Agora na Rússia, você não pode falar contra a guerra. Inclusive o governo falou que aqueles que se manifestarem contra a guerra poderão ser criminalizados, poderão ser criminosos, vistos como criminosos. Então, lembrando para vocês ajudarem o canal, ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas com seu like, ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas com a sua inscrição e se ajudar também com o Pix, que está na descrição, e também se tornar membro do canal para você ter acesso aos vídeos de economia e ética exclusivos para membros. São mais de 60 vídeos de aulas, todas organizadas, de economia, de ética, de filosofia, que são a base dos comentários feitos aqui nesse canal e estão organizados por tópicos numa grade para os membros. Então torne-se membro do canal. A mídia na Rússia, para quem não sabe, é centralizada. A maioria dos canais de TV, a maioria dos jornais são controlados de uma forma central pelo governo da Rússia. Não é como no Brasil, quer dizer, no Brasil os canais também são uma concessão do governo, mas na Rússia a mídia é muito mais centralizada e ela reflete as opiniões do governo da Rússia, ou seja, a mídia é, assim como era na União Soviética, assim como é em ditaduras, usada como meio de propaganda do governo, para que o governo transmita a sua narrativa, aqui no Brasil também, né? Seja a narrativa do governo ou a narrativa de corporações, a narrativa da elite, a narrativa dos poderosos, aqueles que têm dinheiro e têm capital, os corporativistas, né? Porque os ANCAPs e os libertários não são contra o grande capital. Não são contra os bilionários, quer dizer, desculpa, não sou a favor do grande capital, não sou a favor dos bilionários, não sou a favor daqueles que têm mais poder do que o Estado, que são poderosos. Os ANCAPs, os libertários, eles consideram que os bilionários, que aqueles que são grandes detentores de capital, muitas vezes eles se unem ao Estado e eles representam os interesses aí desse organismo aí, dessa simbiose entre corporações e o Estado, que é uma simbiose, e ambos são aquilo que os libertários se opõem, né? A gente não pode tratar grandes bilionários que estão em união com o Estado como se fossem empresas privadas. E se você fizer isso, você entendeu errado, ou aplicou errado o libertarianismo. Então, no Brasil, por exemplo, a Globo atende apenas a narrativa da elite. Eles não estão lá para te passar os fatos. Eles estão lá para te passar uma narrativa. Se eles estiverem do lado da narrativa, eles passam os fatos que derem suporte para essa narrativa. Se não estiverem do lado da narrativa, ou eles ignoram completamente os fatos, ou mentem, ou distorcem os fatos. Então imagina na Rússia, onde a mídia é mais centralizada do que no Brasil. Então, com certeza, o povo da Rússia já vem sofrendo uma lavagem cerebral por essa mídia centralizada da Rússia há décadas. Então é um povo, por exemplo, que apoia o Putin, em grande parte. Provavelmente um povo patriota, provavelmente um povo que vem sofrendo aí bastante lavagem cerebral. Então, dessa propaganda midiática do Estado, onde a mídia lá é bem controlada, né? Bem centralizada mesmo. Então o Lula, por exemplo, já deixou claro que ele quer centralizar a mídia aqui no Brasil, ou seja, uma medida ditatorial. A gente sabe que o Lula apoia ditaduras socialistas da América do Sul, ele apoia a ditadura da Venezuela, a ditadura de Cuba, da Coreia do Norte eu não sei se ele apoiou explicitamente, mas ele apoia ditaduras e acha belo e moral centralizar toda a mídia, para que
a informação, e a esquerda fala que vai ser democratizada. Então eles chamam dessa forma eufemística, a democratização da informação. Ou seja, para eles, bloquear completamente a comunicação livre, a liberdade de expressão, é uma democratização, que é uma palavra que não significa nada, não significa absolutamente nada. O que é a democracia? É uma forma de governo onde os votos da maioria são o que decide a sociedade. Isso não tem nada a ver com democracia e muito menos com liberdade de expressão, né? Tem a ver com ditadura. Então o Lula ele tem tendências ditatoriais, ele é a favor da centralização da economia, ele é a favor da centralização da mídia, ele é a favor de ditaduras socialistas, e o PT apoiou o Putin no Twitter, apoiou a invasão da Ucrânia pelo Putin no Twitter, usando como desculpa que isso é uma oposição aos Estados Unidos. Porém, sendo que a Rússia é tão imperialista quanto os Estados Unidos, então é um discurso bem estranho. E aí, logo depois, o PT deletou o tweet, né? Quer dizer, é incrível como esses órgãos de esquerda, como esses esquerdistas, eles o tempo todo falam uma besteira. Aquele outro lá, acho que era Quebrando o Tabu, né? Que falou que a ditadura soviética ou chinesa, né? Foi meio complicada, porque ele trouxe a China para o século XXI, mas ao mesmo tempo... Por acidente, assim, por uma mera eventualidade, também morreram 100 milhões de pessoas, ou milhões de pessoas. Então, a esquerda está o tempo todo tweetando bosta e deletando os tweets, só que eles não são cancelados, não acontece nada. Né? Até onde vai o limite disso, né? Se um esquerdista quisesse realmente testar o que eu posso postar e não ser cancelado, por exemplo, igual o Monark, né? E não ser demitido, e não ser expulso. Sei lá, acho que eles podem postar qualquer coisa. Eu sou a favor de fuzilar as pessoas no paredão. Jones Manuel falou que é a favor de uma revolução socialista eliminar seus opositores. Então, a mídia russa já é controlada, já é um instrumento de propaganda constante do Putin. Ou seja, o povo já está sofrendo essa lavagem cerebral há muitos anos e desde a União Soviética a mídia já era totalmente centralizada. Aqui no Brasil as pessoas chamam de democratizar. Então, o socialismo não fuzila pessoas, ele democratiza os cadáveres, ele democratiza os corpos das pessoas, as transformam em cadáveres democráticos. O socialismo não mata as pessoas de fome. As pessoas não morrem de fome no socialismo. Elas têm o seu estômago democratizado. Elas têm os nutrientes do seu corpo democratizados. Democratizados para a terra, né? Porque o seu cadáver vai se decompor e seus nutrientes vão se democratizar para o adubo. O Lula não quer controlar a mídia. Ele não quer controlar ditatorialmente a mídia. Ele quer democratizar a mídia. O Putin não prendeu manifestantes, ele democratizou a manifestação dos corpos dos manifestantes, né? Tanto das suas pernas, para onde elas podem andar, porque agora só podem andar dentro da prisão, e quanto das suas bocas e dos seus braços, que agora só podem falar ali dentro da sua prisão, onde eles foram presos. O Putin não prendeu manifestantes, ele democratizou os manifestantes. No socialismo não há censura. A democratização das cordas vocais e dos dedos que possam escrever das pessoas. Então, até quando nós vamos aceitar esse duplo pensar? A esquerda funciona assim, o discurso da esquerda é botar contradições na cabeça das pessoas até elas aceitarem as contradições. É como naquele episódio de Jornada nas Estrelas, do Chain of Command, onde o Picard é sequestrado por um alienígena e o alienígena quer que mostra 4 luzes e quer que ele diga que são 5 luzes. Porque uma vez que você aceite que 4 é igual a 5, você aceita qualquer coisa. Porque uma vez que você aceite uma contradição, você pode provar qualquer coisa, qualquer afirmação, a partir de uma contradição. Isso é um aspecto da lógica. Você pode ir fazendo deduções a partir de uma contradição e chegar em qualquer conclusão. Chegar à conclusão que 1 é igual a 0, que A é igual a B e assim por diante. Que A é diferente de A. Então, até quando nós vamos aceitar discursos contraditórios como se fossem aceitáveis? Porque quando você fala abertamente que você quer fuzilar as pessoas, aí isso é feio. Mas se você falar, quero democratizar os cadáveres das pessoas, quero acabar com os exploradores, burgueses e capitalistas, e você vai
misturando um monte de baboseira, um monte de contradição, aí todo mundo aceita. Até quando a gente vai continuar aceitando um discurso de defesa de ditaduras, de defesa da censura, de defesa de prender manifestantes, de defesa de explodir residências, que é o que está acontecendo lá com o Putin. Ele não está agredindo só as pessoas da Ucrânia, está agredindo também as pessoas da própria Rússia, já que ele é um ditador. Então, até quando vamos ver a realidade por palavrinhas eufemísticas de duplo pensar orwelliano e não a realidade como ela realmente funciona e a lógica do que as pessoas estão falando? Quer dizer, não apenas ouvir palavrinhas voando como borboletinhas coloridas, mas entender a lógica. Aonde está levando sua lógica? Está levando a uma ditadura, está levando ao genocídio, está levando à agressão. E basear o nosso entendimento, e se está levando a isso, então o seu discurso não é aceitável, não é bonito, não faz parte da civilização. A gente não pode aceitar mais esse discurso na civilização como aceitável. Porque aí você termina onde está a Rússia agora. A mídia totalmente controlada por propaganda, o povo sofrendo uma lavagem cerebral constante e as pessoas constantemente sendo agredidas, tendo sua liberdade violada. E a gente tem que basear nosso entendimento nas leis naturais, leis econômicas, a lei de oferta e demanda, a lei da escassez, a lei da ética, que é uma lei natural. Então são leis naturais. A sociedade funciona com base em leis naturais, assim como a física funciona com base em leis naturais, a biologia funciona com base em leis naturais, a química, os astros funcionam com base em leis naturais, a realidade inteira funciona com base em leis naturais, e a sociedade também. Existem leis naturais que explicam a sociedade, que são as leis econômicas, a lei da oferta e demanda, a lei da utilidade marginal e diversas leis da economia. A estrutura básica da ação humana, já que a economia é toda feita de ações humanas e preferências dentro dessas ações. A lei da ética, que é a lei de ações não conflitantes, interpessoais. Então, se você quiser entender essas leis básicas da sociedade, torne-se membro do canal para você ter acesso às aulas, onde está tudo estruturado ali, exclusivo para os membros. Então, torne-se membro. A Rússia lançou uma operação militar maciça contra a Ucrânia, tá? Mas anotações que eu fiz aqui. Então, em Moscou, a polícia de choque tentou impedir a manifestação na praça Pushkinskaya, informando que a ação de protesto não é autorizada por alto-falantes. Então imagina você ir lá na Paulista, fazer uma manifestação contra o Lula, contra o Bolsonaro, a favor, contra... E havia a polícia ali e começar a prender as pessoas e dizer que não é autorizado. Então é uma situação muito mais autoritária do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui a gente pode se manifestar, pode falar bem, falar mal, do que a gente quiser. Você acha mais democrático que prendam as pessoas? Então, essa democratização que o Lula quer fazer, deixando isso bem claro. E as autoridades russas alertaram na quinta-feira os cidadãos que, se participarem de protestos anti-guerras, eles podem levar a processos e acusações criminais. Então, muito obrigado, ajude o canal com seu like, sua inscrição, Pix. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.